A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu canal EBD, meu primeiro seminário. E eu trago a terceira lição bíblica da nossa escola bíblica dominical, da classe dos adultos, que tem como título Dons de Revelação. E convido a orar comigo para que Deus abra o nosso entendimento nesse estudo maravilhoso. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer por cada irmão e irmã que vai estar estudando comigo essa videoaula, que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um deles e abençoá-los segundo a sua boa vontade, a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. A nossa lição, então, terceira lição, Dons de Revelação, que tem como seu texto áureo, dizendo assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A verdade prática vai dizer assim: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. O tempo que vivemos está sendo marcado por enganos, por heresias e tantas coisas que têm se levantado contra a noiva do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 e 10, Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículos de 8 a 10 e livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos 19 a 22. Vou ler aqui alguns versículos e você depois pode fazer toda essa leitura na sua casa. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. E segue então as demais leituras. Para ganhar o tempo, nós não faremos. Nós temos na lição o objetivo geral, que é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Objetivos específicos: conceituar o dom da palavra de sabedoria, explicar o dom da palavra da ciência e refletir a respeito do dom do discernimento do Espírito. Com certeza vai ser uma lição maravilhosa, uma lição muito importante para a igreja do Senhor Jesus. Palavra da ciência, palavra da sabedoria, nós vamos ver as suas definições e também a questão do discernimento espiritual. A nossa introdução vai dizer assim: o teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, 8 a 10 em três categorias: revelação, poder e expressão, tendo 3 dons em cada categoria. Na lição desta semana estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e a orientação da igreja do Senhor. Palavra da ciência, palavra da sabedoria e discernimento de espírito estão aí para servir a igreja do Senhor Jesus na questão do aconselhamento e na orientação da vida desta igreja. Esta igreja, ela caminha vitoriosa, ela caminha triunfante, porém, se ela não tiver os dons espirituais, ela corre o risco de sofrer ataques externos e até mesmo internos e ela não resistir. Mas por meio dos dons que nós estaremos estudando, os dons de revelação, torna-se possível que o Espírito Santo atue, como nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, que é o Espírito Santo que dá os dons, concede os dons. Então ele pode usar alguém com uma finalidade específica para trazer à igreja do Senhor um discernimento
espiritual. Vamos então no nosso primeiro tópico falando sobre palavra da sabedoria. Leremos sobre conceito, a Bíblia e a palavra de sabedoria, e também nós vamos falar sobre a questão de uma liderança sábia, no nosso último subtópico desse tópico. Conceito de palavra da sabedoria. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico OES, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 8a, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis, de acordo com Estevão Ângelo de Souza. Ele diz que a palavra de sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente um fragmento da sabedoria divina que em nós é dada por meios sobrenaturais. Então, a questão da palavra da sabedoria, ela vai ser manifesta na vida de alguém quando alguma situação no corpo do Senhor Jesus, ou até mesmo fora dele, está precisando de uma resposta objetiva, de uma resposta clara, de uma resposta positiva, de uma resposta franca, quando alguma coisa está contrariando, alguma coisa está prestes a dar errado. Deus pode usar alguém de uma forma extraordinária por meio da palavra da sabedoria para dar uma saída para aquelas pessoas. Então, quem tem a palavra da sabedoria precisa estar sempre buscando em Deus, estar atento para que esse dom, cada dia mais, possa ser renovado em suas vidas, para que seja um instrumento de Deus. E vai dizer então que é uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias em circunstâncias difíceis. E o pastor Ângelo, ele vai dizer o seguinte, que é um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Ou seja, Deus pega já viu aqueles fios que são um cabo flexível, que tem vários fiozinhos pequeninos? Então, Deus pega o mínimo do mínimo do mínimo da sua sabedoria e lança sobre alguém, e esse então vai ter uma sabedoria sobrenatural para ocasiões sobrenaturais. A Bíblia é a palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. O exemplo disso é a revelação e interpretação dos sonhos de Faraó através de José. José vai ter o discernimento, ou vai ter a revelação por meio da palavra da sabedoria, o sonho do Faraó. A questão das espigas gordas e magras, e a questão das vacas gordas e as vacas magras, e a solução que José vai dar ao Faraó após ter o discernimento deste sonho. Além de interpretar o sonho, ele vai falar para Faraó o que ele deveria fazer para que ele tivesse a abundância ainda no tempo de crise. Então vamos entender uma coisa. Para ter abundância em tempos de crise, só com a presença do nosso Deus no comando. Deus usa o seu servo José e o milagre acontece no Egito, inclusive para abençoar a geração do nosso querido José. Então diz assim, orientações sábias para que o Egito preparasse para o período de fome que estava para vir, e também a habilidade de Salomão, quando ele está diante de um episódio muito difícil. As mães
chegam para o rei Salomão, uma fala que o filho é dela, a outra fala que o filho é dela. Então Salomão, ele imediatamente ele pede uma espada e alguém traz uma espada, e quando ele traz a espada e ele vai cortar a criança, uma mãe fala assim: olha, para mim tanto faz, ele vivo ou morto, para mim não faz diferença. E a outra fala assim: olha, se for para matar, então eu prefiro que o Senhor deixe ele vivo e entregue a ela. Então Salomão vai entender que pela atitude daquele coração que abriu mão, mas queria ver o filho vivo, ele vai entender que aquela era a verdadeira mãe. É um ato de sabedoria de Deus revelado no Antigo Testamento. No Novo Testamento, podemos tomar como exemplo da palavra de sabedoria a exposição da Escritura realizada pelo diácono e primeiro mártir da igreja, Estevão. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamados dos libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, né, com que falava, ou seja, a autoridade que Estevão usava nas Escrituras. Deixou aqueles homens simplesmente possessos por não suportar ver num homem tamanha sabedoria como estavam vendo na vida do irmão Estevão. Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal. O pastor tem que ter sabedoria para saber aconselhar. Paulo, né, vai nos ensinar, os demais apóstolos também irão nos ensinar a questão do aconselhamento. E nós temos que saber ouvir para saber informar, para saber falar com as pessoas, porque às vezes nós mal ouvimos e já queremos dar resposta. Então é muito perigoso em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Ou seja, de repente, eu quero falar, eu estou desejoso para falar algo para alguém e não tenho coragem. Aí eu uso o dom para poder falar com a pessoa. E isso é errado, Deus não aprova. Eu não tenho que usar o dom para falar o que eu quero. Se eu quero falar, eu posso dizer: irmãos, eu estou sentindo no meu coração de dizer isso, de falar isso, e não dizer que foi Deus que mandou. É muito diferente de você falar que você sentiu o desejo de orar, de entregar uma palavra, do que você falar: não, Deus está mandando. De repente, Deus não está mandando nada e a gente toma como fosse palavra de Deus. Então, muito cuidado, tá certo? A síntese desse tópico vai dizer o seguinte: a sabedoria que se refere em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, não é humana, adquirida mediante os livros ou nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural divina para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Tá difícil? Vamos buscar a sabedoria que vem do alto. Que Deus te abençoe. Lhe convido, aproveitando, para que você venha comigo no meu canal, venha comigo no nosso canal, para que nós venhamos crescer cada dia mais, anunciando a poderosa palavra do Senhor nosso Deus. No nosso segundo tópico, nós vamos falar sobre a palavra da ciência, o que é a palavra da ciência, sua função e exemplos bíblicos da palavra da ciência. Vamos lá. O que é? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton em sua teologia sistemática. Esse dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas, ou seja, por meio do dom da palavra da ciência, e vale a pena apenas nós ressaltarmos que Deus, ele é onisciente, toda a ciência pertence a ele. Então Deus conhece o que para nós é segredos do céu, o que para nós é segredos do inferno, o que é para nós segredos de vida após a morte, o que é segredo para nós, para Deus não é.
Então, por meio da palavra, tendo alguma necessidade por meio da palavra, Deus pode trazer coisas que estão ocultas, que alguém não está conseguindo enxergar na palavra. Deus pode trazer alguém. Deus pode trazer esta iluminação à mente desse crente, fazendo conhecido aquilo que ele está lendo, está buscando na palavra de Deus, uma oração que ele está fazendo. O Senhor pode revelar algo oculto, algo que está acontecendo com a vida da pessoa. Uma determinada vez, eu ainda não era pastor, me parece que eu não era ainda, eu não me lembro se eu já era diácono na época, mas eu estava em um determinado lugar e de repente eu vi uma cena acontecendo rapidamente e uma moça correndo para lá e para cá, para lá e para cá. E quando eu saí daquele lugar onde eu estava, eu fui lá naquela casa para ajudar a orar, para ver. E lá então o Senhor, na hora da oração, o Senhor nos deu esse discernimento, esse algo que estava escondido, que aquela moça havia recebido algo do seu ex-namorado. E sabe o que era? Pasme os irmãos, era um anel. Aquele anel tinha sido oferecido à entidade. Então, por meio daquele anel, o inimigo atuava na vida daquela moça. Mas Deus nos deu graça, o espírito que atormentava aquela mulher foi embora, porém eu disse, olha, precisa duas coisas, você se render ao Senhor e abrir mão desse anel, para que você seja liberta completamente. Então Deus pode nos dar algo por meio de uma oração, Deus nos dá uma revelação de algo que está escondido. Tá certo? Sua função. O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como, por exemplo, Deus me deu a palavra da ciência, então eu quero descobrir agora quem é que é a esposa de Caim. Por que Deus mandou colocar o tabernáculo dessa forma? Por que os tecidos do tabernáculo é assim? Porque não tem tanta validade essas coisas. Porque não tem nada a ver com salvação. Não tem nada a ver com libertação, com mudança de vida, com mudança de pessoas. Então é muito complicado quando a gente parte para esses pensamentos, para as coisas desse tipo. Então a função, qual é a função? Né? E não para mera curiosidade bíblica também, não. Por exemplo, qual era o nome? A Bíblia não fala o nome da mulher da cidade de Naim, ou da esposa de Caim, não fala. A gente vai querer descobrir? Não vamos tentar essas coisas. Isso é mera curiosidade humana. E o dom de Deus não foi dado para satisfazer a pessoa. Deus não dá para nos satisfazer, Ele dá para aquilo que for útil, mas para a tua obra. Preservar, qual é a finalidade do dom? Preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha maligna. Por meio de uma palavra, Deus pode trazer a ciência de algo que está acontecendo no meio da igreja. Por meio de uma ação maligna, o maligno tentando de alguma forma, Deus pode abrir o entendimento da pessoa. Exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos do rei da Síria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, Deus já tinha falado com Eliseu, e Eliseu falava com o rei, olha rei, não vai por esse caminho que lá tem uma emboscada do rei da Síria. A ponto do rei da Síria ficar irado, achar que tinha até, usar uma linguagem mais nossa, achou que tinha até um traíra, até um traidor no meio do povo que estava levando informação. Mas alguém vai dizer, não rei, não é isso, é que lá tem um profeta que Deus fala com ele. Então era Deus que trazia o conhecimento, essa ciência a Eliseu. Diz mais ainda, outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. A questão da estátua, da grande estátua que Daniel vai trazer os seus significados. No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. Vocês conhecem bem essa história. Ananias e Safira tinham uma propriedade que vendeu, mas mentiu a questão do valor. Na verdade, aqui, irmãos, eles vendendo não precisava dar nada, mas se eles quisessem, eles podiam dar uma oferta alçada daquilo que vendeu,
se quisesse, podia estipular, dar um dízimo, eles podiam fazer o que eles quisessem fazer, menos mentir. Porque mentiram, ambos morreram, porque o Espírito Santo não deixou o apóstolo Pedro ser enganado, porque lhe abriu o entendimento, lhe dando a palavra da ciência. O dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos triviais. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando de qualquer engano ou da artimanha do maligno. Tá certo? E outra coisa também, queridos, essa questão da palavra da ciência não é para a gente tentar descobrir quem é, por exemplo, as duas testemunhas que vai vir na grande tribulação. Não é para isso. Não tem essa finalidade. Tá bom? Mas é para hoje preservar a igreja dos falsos ensinamentos. No terceiro, dom de discernimento do Espírito. O dom de discernir os Espíritos, as fontes das manifestações e discernindo as manifestações espirituais. O dom de discernir os Espíritos é o quê? Uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais de acordo com o termo grego diácrisis. A palavra discernir significa julgar através de. Como nós vamos discernir? Julgando através da palavra. Se foge a palavra, logo, não é tão difícil discernir, porque tem que estar de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Orton vai dizer que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espírito cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Então, queridos, o discernimento, ele vai colocar na igreja as coisas no seu devido lugar. Ninguém vai ficar fora, todos vão estar vivendo o tempo de Deus e não sendo enganado pelos ardis de Satanás, né? Sendo envolvido pelos ardis e as artimanhas de Satanás. As fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens de manifestações espirituais espirituais no mundo, que são Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto de ordem divina, da mente humana, ou ainda de origem maligna. Vocês se lembram bem? Se lembram bem quando Paulo estava pregando a palavra e de repente vinha atrás dele uma jovem falando: eis aí um grande homem de Deus, um grande servo de Deus. Talvez se fosse nós ficaríamos todos felizes, né? Oh, que beleza! Aqui nessa cidade, cheguei aqui agora, estou pregando e alguém já me conhece como servo de Deus. Mas Paulo não, Paulo ficou incomodado porque ele sabia que o que estava na vida daquela jovem era um espírito enganador. Estava falando a verdade, mas queria enganar o povo, queria trazer dúvida de repente até ao próprio Paulo, mas ele não se deixou levar por aquele espírito de engano. Ele repreende e, claro, por causa disso ele vai pagar um preço alto, mas ele foi fiel àquilo que foi estabelecido por Deus. Então, as fontes de revelação, de manifestação no mundo, por meio de profecia, Deus fala a sua palavra e está acabado, e é óbvio que a profecia maior é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Esta é a nossa profecia maior, a profecia que não precisa de mais de julgamento. Ela é inspirada, a palavra do Senhor nosso Deus. A mente humana, ela pode produzir coisas que de repente não é de Deus, foi produzido por vontade humana, aí vai trazer prejuízos sérios, grandes prejuízos, e também, como eu disse, a questão diabólica. O inimigo, ele é terrível, ele é astuto e ele faz as coisas para confundir. Como saber aqui o dom de discernimento? Os espíritos têm o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação, ou seja, o Espírito Santo, dando discernimento à igreja, não vai deixar que as ações do diabo
tome conta da igreja e traga prejuízo à igreja local, à congregação local. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espírito não é habilidade para descobrir faltas alheias. O dom não é a permissão para julgar a vida dos outros. Ou seja, o dom não é para eu sair apontando o erro das pessoas. De repente, eu tenho um dom de discernimento. Aí eu tô com sabe aquela briguinha que o crente tem, que não era para ter, mas tem? Aquela briguinha, aquela coisinha contra o outro irmão. Aí eu tenho um dom de discernimento. Eu falo, Senhor, me dá o discernimento do que essa pessoa está fazendo de errado. Ô, querido, não ora assim não peça isso a Deus não. Deixa Deus agir na tua vida do jeito que Ele achar que deve, e não segundo a sua vontade, segundo o desejo do seu coração. Então o dom não é para julgar os outros, o dom é para julgar os espíritos que estão atuando. Se é de Deus, a testificação. Se é humano, vamos entender. Se é demoníaco também. Discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das sagradas escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem. Tanto os profetas verdadeiros são conhecidos pelos frutos, como os profetas falsos. Ambos conhecidos por aquilo que estão produzindo para Deus. Se é engano, vai produzir frutos de engano. E se é profeta de Deus, frutos que glorifiquem o nome do Senhor nosso Deus. E o fruto revela, o fruto manifesta o caráter da pessoa. Se é um caráter moldado por Deus ou não. Acredito que todos nós tenhamos o caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso precisamos que o Espírito Santo, para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo que já opera neste mundo. Se o espírito do anticristo opera no mundo, então a igreja precisa do discernimento do espírito para quê? Ou dos espíritos para quê? Para saber quem é que está agindo na igreja. Se é Deus, se é o espírito humano ou se é o espírito maligno. Entenderam bem? Quem atua no mundo? Deus, o espírito humano e o espírito do maligno. E quem atua na igreja também. Por isso que eu disse no início. Então eu não devo falar, se eu não tenho convicção que é Deus que está mandando, então eu falo, irmãos, eu estou sentindo no meu coração de fazer isso. Os irmãos concordam? Vamos orar? Vamos. Aí a gente vai ter, com certeza, a manifestação do poder de Deus, a manifestação gloriosa da ação sobrenatural do Senhor. A síntese desse tópico vai dizer: o dom de discernimento dos espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Concluindo a nossa lição de hoje, amados, diz assim: a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação, que são palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento do Espírito. Para quê? Para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento do Espírito, dos Espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação, para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. O maligno está aí com as suas astutas ciladas, mas o Espírito Santo está aí com os dons para refutar as ações do maligno, usando a quem? A mim e usando a você por meio da palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado por estudo, mais um estudo da nossa terceira lição, da nossa escola bíblica dominical. Ó Deus, falando sobre os dons de revelação. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e há de continuar com as tuas mãos estendidas sobre nós. Obrigado pela vida dos teus filhos e filhas que têm buscado com dedicação a tua face e também os dons espirituais. Abençoe o teu filho que está estudando comigo, que ele seja grandemente edificado por tua palavra em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre cada um de nós, que amamos e guardamos a volta do Senhor, e nós que cremos dizemos, amém. Deus abençoe. Querido, lhe convido a se inscrever no canal se ainda não se inscreveu.
participar dessa família que está em crescimento. Juntos, você vai poder dizer, olha, eu comecei no canal, pastor, quando o senhor tinha 500 inscritos, eu entrei lá. Quando o senhor tinha 10 inscritos, eu entrei lá e estou fazendo parte dessa história. Com certeza, vai ser muito bom quando o Senhor, se for da vontade dele, nos elevar a outros patamares, se for essa vontade. E eu, com certeza, sou grato aos amados irmãos que têm estado comigo estudando a poderosa palavra. Deus abençoe. E eu lhe aguardo na nossa 4ª lição da semana que vem, que vai ser falar sobre os dons de poder. Os dons de poder. Vai ser lindo te encontrar na nossa próxima lição. E faça isso. Ao estudar a lição, deixe o seu comentário logo abaixo, tá bom? Deus te abençoe. Foi um prazer estar contigo em mais uma aula. Amém.